o vetor na sequência que eu pedi, dando o valor da variável do que eu pedi, valor 4, e digite o valor 5, vai ler o vetor 5. Ok, vamos rodar, digite o valor 1, vou digitar 5, observe que automaticamente quando eu entrei com o valor, eu já defini o valor para essa variável, vetor 1, né? E vamos continuar, o vetor 2 vai valer 6, está alterando aqui, vetor, digite o valor 3, vou colocar 5, 3, 2, finalizei o algoritmo e preenchi os valores para os meus vetores, ok? Bem interessante, né? Trabalhar sobre vetores. Agora mais um detalhe, e se eu tivesse 10, 15 ou uma quantidade maior de valores, né, de dados no vetor? Eu criei aqui pedindo para o usuário digitar, né, os valores, só que um por um. Se eu tivesse 50, seria bem complicado, né? Então eu posso utilizar aqui, eu vou utilizar aqui um while, né? Um enquanto, desculpe, while não, vamos utilizar comandos de repetição, para que enquanto de 1 a 5, né, eu peço para ele digitar os valores. Então vamos lá, né? Lembra desse comando de repetição, né? Para x, que é um inteiro lá que eu defini, né? De 1 até 5, passa. E já vou finalizar aqui o fim para. Ok, vou colocar aqui dentro, pedindo para ele escrever, né? Vou explicar melhor isso aqui. Veja bem, eu tenho aqui uma repetição que vai de 1 até 5, ok? E vou pedir para o digitar, digite o valor, ok? Não posso colocar 1 porque a cada item eu vou mudar, né? Eu vou estar digitando um novo valor. Então veja bem, de 1 até 5. Na primeira vez, ele vai pedir para mim digitar, para mim informar o valor de 1, porque o x nesse momento vale 1. Então, eu vou preencher o vetor 1. No segundo momento, vetor 2, 3, né? Até chegar em 5. Quando eu chegar em 5, ele finaliza e eu vou ter já os meus vetores já preenchidos. Vamos rodar isso passo a passo. Ok? O x de 1. Então, o x nesse momento vale 1. Portanto, eu vou preencher o vetor 1. Ok? Me pediu aqui, digite o valor. Eu vou entrar com o valor, vou colocar 4. 6, desculpe. Observe que eu já recebi aqui o valor 6 para o vetor 1. Próximo passo, nesse caso, o x já vale 2 e eu vou preencher o vetor, né, 2. O dado da variável vetor, né, o segundo registro. Vamos para o próximo passo. Digite. Vou colocar um valor 3. Ok. Próximo passo. O x vai valer 3. Eu vou preencher o vetor, o vet, né? O vetor, o item 3. Então, vamos para o próximo passo. 4. Próximo passo e vamos prosseguir. Vou dar um valor 3. Próximo, valor 2. Ok. Finalizei, fui até 5. Fui para o final do algoritmo. E os meus vetores estão preenchidos com os valores informados aqui. Então, eu tenho aqui já de acordo com o que o usuário digitou, né? Beleza, vamos agora criar uma outra repetição para mostrar os valores digitados, né?
Vamos finalizar aqui. É bem simples, eu vou simplesmente copiar essa repetição e ao invés de ler, eu vou apenas mostrar, né? Eu tirei aqui o leia e ao invés de escrever digite o valor, eu vou mostrar, descreva o valor que foi armazenado quando eu solicitei o usuário. Então, eu vou aqui mostrar, escreva para mim o valor do vetor. Veja bem, nessa repetição eu pedi para digitar o valor, armazenei na memória o valor digitado, e nessa segunda repetição eu vou apenas mostrar o que foi armazenado, né? Vamos executar, primeiro valor, vou colocar 2, segundo valor 3, terceiro valor 5, segundo valor, o quarto valor 1 e o quinto valor 9. Bom, veja que eu mostrei aqui os valores 2, 3, 5, 1. Nessa repetição, eu já tenho armazenado os valores. Nessa repetição, eu pedi apenas para mostrar esses valores, ok? Eu utilizei o escreva L, né, para mostrar sempre em linhas, numa próxima linha, né? Então, eu mostrei 2, 3, 5 e 9, que foram os valores digitados pelo usuário, né? Quando eu pedi para ele preencher para mim, né, o meu vetor, ok? Bem interessante aí os vetores. Vamos agora para o próximo passo, que é matrizes. Vamos criar uma nova aula, vamos salvar essa aula como aula 11 e vamos para a nossa última aula. Vamos criar aqui, então, a nossa última aula, a aula 12. No vetor, né, quando criamos o vetor, nós criamos uma sequência de dados, né, de números inteiros, por exemplo, que vai de 1 até 5. Na matriz, nós vamos criar uma sequência de dados repetidas vezes. Vamos utilizar aqui para demonstração, uma planilha do Excel. Vou conseguir mostrar aqui para vocês terem uma ideia de como funciona a matriz. Vamos relembrar, né? Comparando aqui um vetor. Eu criei uma sequência de dados. Por exemplo, como essa, de linhas, né? Armazenei numa linha esses seguintes valores: 5, 6, né? Que seriam o vetor 1, vetor item 2, 3, 4, 5. Na matriz, eu vou criar isso aqui também, só que com várias linhas, né? Eu teria, então, numa matriz, colunas e linhas. Vamos criar uma matriz, por exemplo, com 3 colunas. Vou remover essas 2 colunas aqui e deixar apenas 3 colunas. E algumas linhas. Aí eu falei, não, eu vou fazer então. Bom, observe cada uma dessas aqui uma coluna, ok? Eu tenho 3 colunas e eu tenho aqui 3 linhas. 3 linhas e 3 colunas. Eu estaria criando, nesse caso aqui, uma matriz. Vamos ver como utilizando o algoritmo. Vou criar uma variável chamada matriz, né, abreviação de matriz, e vou falar que ela é do tipo vetor, ok? Vetor. Só que nesse caso ela iria primeiro as colunas de 1 a 3, ok? E linhas de 1 a 3, ok? E informando que é inteiro, ok? São dados inteiros. Vamos rodar isso aqui.
Observe que quando eu executei, criou-se a variável aqui na memória do computador. Veja como funciona isso aqui. Eu tenho aqui uma variável matriz. Eu tenho para a coluna 1, ok? Eu teria 3 linhas. A linha 1, a linha 2 e a linha 3. Para a coluna 2, eu também teria 3 linhas. Para a coluna 3, também 3 linhas. Vamos definir valores para essas matrizes. Eu vou falar que a matriz, ok, também entre colchetes, 1,1 vale 5. Vamos rodar. Olha, eu defini o valor 5 para a matriz na coluna 1, na linha 1. Seria o mesmo que eu tivesse feito isso aqui no Excel, ok? Linha 1, coluna 1, seria esse aqui, que é a coluna 1, linha 1, vale 5, tá? Vamos seguir do mesmo padrão que eu criei aqui no Excel, para ficar mais simples. Na coluna 1, linha 2, eu vou alterar o valor aqui e vou colocar 4. Vamos fazer isso lá no algoritmo também. Então vamos, matriz, ok? Coluna 1, linha 2, vale 4. Ok, preenchi também. Eu tenho aqui na coluna 1, linha 2, 4. Sempre a coluna primeiro, depois a linha. Vamos definir mais valores para as linhas e para as colunas. As colunas e linhas, né? Agora a coluna 1, a linha 3. Conforme eu falei, como no Excel, aqui está linha 1, linha 1, coluna 1, linha 3. Então aqui é 1. A mulher Okay? pensou que ele então vamos com ela porque ele amava colocar ela. aqui também. Ele não Vamos declarar. copiar isso aqui. Parece alguém no começo, quando eu conheci. Não Preencher todo o nosso mapa. Agora vamos para a coluna 2, né? Coluna 2 e por último a coluna 3. Então coluna 3, linhas. Vamos ver o que temos lá no Excel na coluna 2, na linha 1. Vamos lá no Excel. Desculpem. Coluna 2, linha 1. Coluna 2, linha 1. É 6. Então vamos fazer igualzinho lá. 6. Na coluna 2, linha 2. Coluna 2, linha 2. 6 também. Vamos alterar aqui. Na coluna 2, linha 3. Coluna 2, linha 3. Esse aqui. Já tá aqui, né? Vamos para a próxima coluna. Coluna 3, linha 1. Coluna 3, que é essa. Na linha 1, eu tenho o valor 1. Na coluna 3, linha 2. Coluna 3, linha 2, eu tenho o valor, esse aqui, eu tenho o valor 1. E na coluna 3, linha 3, eu tenho esse aqui, valor 3. Bom, eu preenchi então uma